Olá pessoal, meu nome é Valéria e hoje a gente vai ver sobre taxonomia. E nós vamos ver aqui nesse capítulo o que é uma taxonomia, como que são classificados os indivíduos, a classificação biológica e a nomenclatura. Tá? Aqui. Quem que começou e iniciou nessa classificação? Se a gente pegar lá em história, sobre Aristóteles, ele começou a ver que existiam animais que voavam, existiam animais terrestres e existiam ali animais aquáticos. Era a primeira classificação biológica que tinha, foi ele que fez. Aí depois de muito tempo, chegou um homem chamado Carl Linné, tá? Ou Linneuzinho para a gente aqui do Brasil. Tá? Então o que ele fez? Ele pegou e classificou em grupos do que eles eram mais semelhantes. Tá? Como que era a diferença dele corporal, se ele tinha pulmão, se não tinha pulmão, se ele tinha brânquia, e aí começou a classificar esses indivíduos, tá? Então a gente começa, e essa classificação, lá, brutamente falando, a gente fala em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? Claro que tem as subdivisões, mas a princípio é isso, né? Então aqui nós vamos ver primeiro os 5 reinos biológicos. Tá? Nesses 5 reinos, nós temos o reino Monera, que são o reino das bactérias e das árqueas, tá? A gente vai ver que é um grupo de bactérias que elas são resistentes. O reino Proctista ou Protista, esse reino Proctista, ele inclui os protozoários e as algas. O reino Fungi, dos fungos, o reino Plantae ou Metafta, esse aqui, são das plantas, e o reino Animalia ou Metazoa dos animais. Aí, como que foi feita essa classificação? Então, as características gerais dos 5 reinos estão nessa tabela. O reino Monera são seres unicelulares, relembrando, unicelulares, uma única célula. A parede celular pode ou não estar presente. Envoltório nuclear, núcleo ali delimitado por uma membrana, não tem, porque eles são procariontes, tá? No reino Monera. A nutrição é autotrófica ou heterotrófica, tá? Autotrófica produz seu próprio alimento, heterotrófica não produz, tá? Então, só pra gente lembrar, recordar esses nomezinhos. Aqui, o que acontece? Se ele é unicelular procarionte, os outros são todos eucarionte. Então, a gente já consegue ver a diferença deles aqui. Tá? Aqui, proctista, são dos protozoários e algas, lembra que eu falei para vocês? Podem ser uni ou pluricelulares. Aqui, a parede celular é presente na maioria das algas e ausente nos protozoários. Aí a gente vai ver que a célula das algas ela é bem parecida com as células das plantas, Então ela é uma eucarionte vegetal, só que vai ter algumas coisas, porque ela não está no reino das plantas que a gente vai ver. Aí ela está ausente nos protozoários, porque os protozoários eles têm uma eucarionte animal, só que daí tem algumas coisas diferentes da nossa célula, por isso que ele está num reino diferente, tá? O envoltório nuclear presente, porque eles são eucariontes, vai estar presente aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Então, o pessoal que está com material didático, anota só isso aqui, porque fica muito mais fácil para estudar, tá? Então, aqui procarionte, aí aqui todos com célula eucarionte. A nutrição auto e heterotrófica aqui, os fungos aqui, os fungos, Então, o número de célula pode ser uni ou pluricelulares. A parede celular é presente para poder ter resistência. O envoltório nuclear presente, porque são eucariontes. E a nutrição heterotrófica. Plantae, tá? Então, aqui são pluricelulares. A parede celular está presente, porque vão ter ali reserva de celulose. Envoltório nuclear presente. E a nutrição autotrófica, produz seu próprio alimento. Animais aqui no reino Animalia, número de células, eles são pluricelulares, nós
estamos no reino animalia, parede celular ausente, envoltório nuclear presente e a nutrição heterotrófica. E agora, né, nessa taxonomia, a gente vai ver, então, lembra que eu falei para vocês, os principais, né? Então, lá o domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Nessa taxonomia, começa falando o conceito biológico de espécie. Né? Então, grupos de populações naturais, real ou potencialmente intercruzantes, são reprodutivamente isolados ou de grupos de organismos. Né? Então, a espécie humana, né, ela classifica-se, né, a gente consegue observar mais com um exemplo da gente, a gente pode, né, são naturais, real ou potencialmente, né, intercruzantes. Aí aqui nós temos o exemplo da mula, tá? Então a mula, ela é o cruzamento, ela é formada através do cruzamento da égua com o jumento, tá? Então quando nasce uma fêmea, é chamada de mula, quando nasce o macho, é chamado então de burro. Aí o que acontece? Esses indivíduos, normalmente eles são estéreis. Por quê? Se eles são formados, né, por cromossomos diferentes, porque a égua tem cromossomo diferente do jumento, né, então ela vai formar um indivíduo híbrido. Né, então esse indivíduo ele não vai conseguir depois se reproduzir. Nós temos aqui a representação dos grupos taxonômicos, né? Então o domínio, o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Tá? Então aqui no caso tem uma representação dos mamíferos, tá? Aqui em cima, e aqui os invertebrados. Tá? Então aqui tem uma mistura de plantas. Então lá o domínio, Euráquia, Eucária, desculpa, por serem eucariontes. Animalia aqui uma representação do reino. Aqui o filo Chordata, que possui notocorda. Aí a classe mamária, porque são mamíferos. Carnívora, porque são carnívoros. Aqui a família Ursidae. E o gênero Ursus e a espécie Ursus americanus. E agora nós temos a diferença de 3 espécies aqui. Uma do ser humano, uma do gato e a do milho. Tá? O domínio Eucária, porque todos são eucariontes, possuem envoltório nuclear dentro da célula. O reino Animalia, tá? Aqui no caso do ser humano e do gato. O milho ali no reino Plantae. A filo ou divisão. Por que isso aqui, gente? Divisão é quando é planta, tá? A gente trabalha com filo quando são animais. Divisão em planta, tá? Então aqui, ser humano, filo Chordata, gato Chordata, porque a gente possui notocorda. E aqui o milho Tracheófita, tá? Por quê? Porque possui vasos condutores de seiva. Aqui o ser humano, classe mamália, o gato mamália. Aqui milho angiosperme, porque são angiospermas. Ser humano, ordem primata. Aqui, ó, já diferencia do gato, porque ele é carnívoro. O ser humano aqui já, né, possui características dos outros primatas. E aqui o milho Graminális. Por que Graminális? Porque das angiospermas ele é uma monocotiledônia. E ele parece com a folha de uma grama, tá? Então entrou aqui em Graminális. Família Hominidae, tá? No ser humano, Felidae no gato e aqui no milho Graminácea. E aqui no gênero Homo no ser humano, Felis no gato e Zea no milho e a espécie Homo sapiens no ser humano, Felis catus no gato e Zea mais no milho, tá? Olhando aqui, nós vemos que o gênero se inicia com a letra maiúscula e o cateto específico aqui, né? Então essa parte para poder formar a espécie, ela é com letra minúscula, ambos separados e quando é digitado em itálico. Se eu for escrever à mão, eu sublinho separadamente. E aqui nós temos
ali uma árvore filogenética, a gente vai trabalhar ali com a filogenia. A gente consegue ver ali, ó, nos monofiléticos, que eles são grupos que possuem ancestralidade imediata, tá? Então, um ancestral, ele gerou os 4 ali iguaizinhos, ao mesmo tempo. Os parafiléticos, que 2 indivíduos ali, ao mesmo tempo, eles evoluíram, tiveram diferença. E os polifiléticos quando indivíduos distantes ali da árvore filogenética, eles evoluem. Aqui é um cladograma, só para a gente ver a raiz do cladograma, onde vai originar o ancestral, o nó e o ramo galho, onde vai ter diferenças ali conforme a sua anatomia. Nós temos aqui para finalizar um exercício, tá? Então, ali dos exercícios resolvidos no material, supondo que 2 organismos, X e Y, pertencem à mesma classe, tá? É possível afirmar que eles também pertencem, aí você vê, né? Então, reino, filo, classe, então eles têm o mesmo o quê? Ali é o mesmo filo da ordem que a gente tem aqui. Por quê? Ó, reino, filo, classe, daí ó, ordem, família, gênero e espécie. Esses aqui vêm depois, tá? Então, o que tem ali na opção é o filo. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Até mais!